Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, um ótimo sábado para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport onde PVC faz a sua análise desse momento do Palmeiras e dessa vitória contra o Bolívar pela Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Palmeiras, vamos falar sobre o Palmeiras? Porque ontem uma vitória muito tranquila, hein, Hernanzito? Palmeiras ali, né, 12 minutos já tinha marcado 2 gols e o Abel Ferreira pôde até poupar energia, vamos dizer assim, né? Depois o jogo ficou muito tranquilo, não precisou gastar muita energia para conseguir vencer o Bolívar e garantir essa primeira colocação geral. Teve gente que chegou no Allianz depois dos 2 gols. Não foi o caso do PVC? Não, foi. O PVC chegou 2h30 da tarde. O PVC nem fez o programa, meio-dia ele já estava lá, gente. O PVC almoçou lá no Allianz. Mas teve muito torcedor que chegou depois do segundo gol, por quê? Jogo às 7 da noite, trânsito, aquela coisa toda. E um Palmeiras absolutamente perfeito. Não, perfeito na escolha. Perfeito. O Palmeiras ontem tirou 10 de 10. Ah, mas pegou fraco o Bolívar. Não, eu tô falando estratégia, tô falando planejamento. O Palmeiras fez o resultado descansando. O Palmeiras ganhou do Bolívar e acelerou o jogo, tal, em 15 minutos já estava 2-0. Foi um Palmeiras assim que estava absolutamente jogando por música. Sabe quando o cara bota um foninho e vai fazer o treino? Foi o Palmeiras ontem, botou um foninho, escolheu a playlist e jogou bola para se classificar em primeiro com a melhor campanha. E olha que mesmo com muitas mudanças, que é o que a gente estava falando, né? O Palmeiras agora não tem um time titular, todo mundo é titular nesse time. Foram 6 mudanças em relação ao clássico contra o São Paulo. E ainda assim o time foi muito superior, mostrando que quem vem do banco resolve da mesma forma ou até mais do que quem estava fora. Ontem estava fora o Paulinho, o Estevão, nem foram para o jogo, o Gomes também, nem foram para a partida e ainda assim o Palmeiras teve tanta superioridade. É esse o Palmeiras que a gente vai ver, né, PVC? O Mundial vai mudar muita coisa. Tá. A Copa do Mundo de Clubes vai mudar muita coisa. O que está claro é o seguinte, o Abel tinha segurança de conseguir a primeira colocação do grupo e a primeira colocação geral ganhando o jogo de ontem. Fez 2-0 em 11 minutos e depois administrou o jogo. Não foi um grande espetáculo, mas foi um jogo correto. Até a torcida foi tão administrativo o jogo de ontem que até a torcida foi administrada. Foram 28 mil pessoas. Era para ter 35 mil. Mas administrou. Porque o Palmeiras, vou voltar para o ponto da tabela do brasileiro. E não é um problema da tabela. A tabela tem parte de sorte também. Como é que você vai saber quem estava bem ano passado vai estar bem esse ano? O fato é que o Palmeiras é o único clube de todos os 20 que vai pegar todos os 7 da Libertadores nas primeiras 10 rodadas. Claro que isso clareia depois da 10ª rodada, mas você vai pegar. O Palmeiras já jogou contra o Corinthians, que estava na Libertadores. O Palmeiras já jogou contra o Bahia, já jogou contra o Fortaleza, já jogou contra o São Paulo, vai jogar contra o Flamengo, já jogou contra o Botafogo. E já jogou Fortaleza, Bahia, eu falei, Internacional. Já jogou contra o Sérgio. Falta só o Flamengo. Só não ganhou do Botafogo, acho que ganhou todos, né? Ganhou todos os outros. Vai jogar contra o Flamengo na rodada 10. Essa aqui é a 9. Sem ser essa próxima outra. Então, e o Palmeiras, por uma coincidência do destino, os 3 próximos adversários do Palmeiras, olha para a tabela. Os 3 próximos adversários do Palmeiras são Bragantino, terceiro colocado, Flamengo, segundo colocado, e Cruzeiro, quarto colocado. Então, você vai fazer o quê? Ainda tem uma no meio ali, PVC, desculpa te cortar, mas tem uma decisão de Copa do Brasil. Com o Ceará em casa, mas ganhou o jogo lá. O incrível é você pensar, o Palmeiras fez o gol faltando 30 segundos para acabar a partida contra o São Paulo. E a partir dali você se coloca de novo na liderança e olha para frente e fala assim, nossa, agora eu vou pegar o segundo, terceiro e o quarto. Você não vai pegar o 20º, 19º, 18º. Você vai pegar o segundo, terceiro e o quarto. Então eu vou pegar o Bolívar na Libertadores e vou fazer o quê? Jogar 90 minutos intensos, forçando, fazer 19-0 nos caras? Não, cara.
Fez 2-0 em 11 minutos, atrasa a marcação e vamos administrar. Foi o que aconteceu. A cena de ontem, o Terry Crew, que é o ator americano que estava no camarote no Allianz Parque ontem. Que é daquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Isso. Ele é o pai do Chris. E aí ele estava no estádio e minha família estava na frente dele no mesmo camarote. Eu não estava. Estava comentando o jogo. E aí ele começou a imitar o que as pessoas estavam fazendo. Aí quando saiu com 11 minutos, 2 gols, as pessoas levantavam e gritavam gol! E ele aprendeu que quando a bola entra na rede, bate na rede, é gol. Ele, gol! Igual. Aí no segundo tempo, a bola subiu na área, o Fábio Gomes cabeceou, a bola foi para o fundo da rede, gol do Bolívar. E ele levantou e falou, gol! Aí ele olhou, não tinha ninguém levantando, ele falou, não! E sentou. É verdade. Que figura. Isso foi relatado. Isso foi relatado. Nossa, não! Aí ele arrumou as coisas dele e foi embora. Aí ele entendeu que ele tinha que torcer para um time só, para um lado só. Muito bom. Agora, ainda a gente está falando aqui, né? Foco no Campeonato Brasileiro nesse momento, até por ter esses adversários tão fortes, esses concorrentes diretos, pelo menos até esse momento do campeonato, numa possível briga pelo título. A Libertadores está tudo certo, está de boa na Lagoa o Palmeiras. E tem o Mundial com uma estreia daqui a um mês. O Palmeiras começa a se planejar realmente pensando no Mundial, pensar em minutagem, rodar elenco, testar e observar jogador. Começa a ter um foco para o Mundial ou não? Não, o que a comissão técnica do Palmeiras pensa, e obviamente está dentro de um planejamento semestral, vamos dizer assim, até o fim do Mundial, é classificar na Libertadores, tá bem no Brasileiro, classificar na Copa do Brasil e ir para o Mundial. Pensar em Mundial, pensar em jogo, esse adversário, Porto, esse aqui, como é que vai marcar o Messi e tal, vai ser a partir do momento que tiver o espaço na programação para treinos do Mundial. 2 de junho. Porque o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, vai dar folga de alguns dias, e aí depois começa a programação de treinamentos na academia de futebol antes da viagem para os Estados Unidos. Então é ali que vai ser o assunto mundial na prancheta, não do PVC, mas do Abel Ferreira, no dia a dia ali para a conversa. Antes disso, é uma mera observação, é uma coisinha, um ajuste ali, outro aqui, mas o foco é como classificou em primeiro lugar, estar na frente no Brasileiro e classificar na Copa do Brasil. Como conciliar tudo isso? PVC, está na hora de pensar no Mundial já? Não, está na hora de tentar manter a liderança no Brasileiro. No meu ponto de vista, que não é igual ao do Abel, o Abel está pensando em classificar na Copa do Brasil também, mas o primeiro ponto primeira coisa, manter a primeira posição do brasileiro, viajar para o Mundial em primeiro lugar. Isso não garante ser campeão brasileiro, nada, né? Vamos lembrar 2019, na 9ª rodada o Palmeiras era líder com 4 pontos de vantagem, enorme, as pessoas parou o campeonato para a Copa América, as pessoas diziam, Palmeiras já é campeão brasileiro. Diziam. 9ª rodada. Quem foi campeão brasileiro de 19? O Flamengo, com a maior vantagem de todas depois do Cruzeiro. Então não tem nada a ver. O Flamengo, não foi só o Flamengo, foi o Flamengo. O Flamengo, Jorge Jesus, que mudou de técnico no meio do caminho e ganhou o Campeonato Brasileiro assim, sobrando. E o Santos foi segundo, inclusive. E o Santos foi segundo, o Palmeiras terminou em terceiro, que já era campeão na 9ª rodada. As pessoas esquecem isso, né? Desaparece do cenário. Por isso que ler jornal velho é uma delícia. E é só abrir o acervo Folha, você vai ler, entender o que acontecia naquele momento. O momento agora é ser primeiro colocado. Viajar para o Mundial em primeiro lugar. Com 2 pontos de vantagem como tem hoje, com 3, com 4, com 5, não importa. Com a maior vantagem possível. Então significa ganhar do Bragantino, que vai ser duríssimo, ganhar do Flamengo, que vai ser dificílimo, e ganhar do Cruzeiro fora de casa, que também vai ser uma pedreira. Fizer 9 pontos em 3 jogos, ele vai viajar na liderança e classificar contra o Ceará. Aí você desacelera, 3 dias, 4 dias de folga,
e treina. E começa a olhar como é que vai ser o Porto, como é que vai ser o Inter Miami para jogar o Mundial. Isso não quer dizer que a comissão técnica, integrantes, também não possam observar os outros times. Você separa missões. Luísa, você olha o que está acontecendo com o Reginaldo, que eu olho o que está acontecendo no STF. Não tem que ser o Abel olhando tudo. Claro que não. Claro Ele tem todo não. um staff, uma comissão justamente para fazer esse trabalho, além do próprio clube, que tem esse departamento, né? E com tanto trabalho pela frente, o Abel não está pensando em renovação, não. Pelo menos por enquanto. Vamos ouvir. Um pouco. Hã? O empresário está cá, é isso? Não está aqui? O que é que ele vem fazer? Eu imagino que talvez tentar a extensão do contrato com o Abel Ferreira, com o Palmeiras, não? Mas essa é a pergunta que me queres fazer, não Eu sei. quero saber se você tem planos para isso, se você acha muito cedo para falar em uma renovação ou um assunto que o Palmeiras já manifestou que quer. Eu não ouvi você ainda falar sobre isso. Eu não vou alterar, porque não tenho nada de novo para vos dizer. Eu acho que a Presidente já disse isso, não é a primeira vez que ela diz isso. É uma honra e um orgulho muito grande ser treinador de Palmeiras e ter o Palmeiras a fazer tudo. Eu quero dizer que no Palmeiras não precisa de fazer absolutamente mais nada. Precisa de fazer mais nada. Aí o Abel, então, falando sobre esse processo de renovação. O que você estava dizendo para você? Do abélico. O abélico. Os palmeirenses vão ficar bravos, hein? Mas ele estava abélico ontem. Estava abélico? Ele estava abélico. Ele falou para o Odaquian, que é o repórter da Transamérica, os que gostam de fazer crise, não foi exatamente assim que ele disse, os que gostam de fazer crises, e tu é muito bom nisso. Você é um deles, né? E tu és um deles. Não, é o que a gente estava dizendo, né? Ele deu uma despistada ali, não quer falar nisso agora. Mas o empresário dele já está atuando. Se o Abel está quietinho, como é que o staff do Abel está lidando com isso agora? Eu assim, ó, é engraçado porque o fato do staff estar aqui não quer dizer que vai sentar, reunir, vamos aqui, ó, eu aqui, Leila Pereira, Anderson Barros, Buozzi, vamos discutir aqui, não, esse primeiro approach, esse primeiro contato, ele se dá de maneira informal, ele se dá de uma maneira assim mais numa conversa, nada muito formal, reuniões com câmeras e com videoconferência e Abel, não, é uma coisa assim, um início, ó, gente, é isso, vocês estão com plano de renovar, né? A gente está pensando isso, a gente está pensando aquilo, vamos conversar então depois do Mundial, mas é bom a gente começar a planificar uma história. Então, assim, não há uma discussão de tempo se esse tempo vai ser até o 2027 ou se vai ser só por mais um ano, pensando em renovar mais um ano, já que é o fim do período da presidente Leila na presidência, né, do Palmeiras. Então, é óbvio que o Palmeiras gostaria de ter já assinado no começo do ano, como sempre fez nas outras renovações. Nunca se esperou tanto para renovar o contrato do Abel como está agora. Por quê? Porque existe uma falta de convicção do próprio Abel. De falar, olha, será que é isso? Ou vou esperar até o fim do ano? E uma coisa que é muito importante a gente falar, o Abel não está pensando no futuro dele agora. Não está pensando, será que no fim do ano não é melhor eu pegar uma proposta e voltar para a Europa? Ou descansar, voltar para a Europa e descansar, esperar o mercado me chamar? O Abel gosta muito do Palmeiras. Ele é muito intenso no dia a dia do Palmeiras. Ele conversa, puxa e vai lá e exige, e está ali todos os dias e exige sempre o melhor dos profissionais. Então, assim, não dá para dizer que o Abel quer ir embora ou que é fim de feira ou fim de ciclo. É uma situação que ele opta por resolver depois. Pela primeira vez, ele e seu staff estão optando por conversar mais para o final ou mais para frente. E isso, essa conversa mais afunilada, essa coisa do discutir tempo de contrato, discutir aumento salarial, premiação e tudo mais, só vai acontecer depois do Mundial. O Palmeiras gostaria de renovar antes. O Palmeiras gostaria de anunciar. O Palmeiras viaja dia 9 de junho. O Palmeiras gostaria de anunciar na primeira semana de junho, por exemplo, renovamos com o Abel. O Abel é o técnico do Palmeiras no Mundial e o técnico do Palmeiras até dezembro de 2027, quando termina o mandato da Leila. Não precisa, se você pensar no cenário dos clubes brasileiros, quem é que está pensando em projetar o técnico de 2027?
Você não sabe quem vai ser o técnico da semana que vem. Então, o Palmeiras é um cenário diferente hoje, mesmo em relação ao Flamengo. Sim. Porque o Flamengo teve 14 técnicos nos últimos 5 anos. Não, e a estabilidade do Abel, óbvio, por tudo que ele construiu, é muito diferente da estabilidade do Felipe Luiz. Sim, então, mas o Abel tem todo o direito de dizer, não, peraí, calma, não vamos falar disso agora não. Estamos trabalhando, estou preocupado, é uma montagem de um novo time, é uma nova equipe que nasceu, a gente acabou o time de 21 a 24, agora é um time de 25 que começa, que pode ser o time de 25, 26, 27, com o mesmo técnico ou com outro técnico. Não se discute isso, não precisa discutir isso. O Abel não tem pressa nenhuma disso. A verdade nua e crua é a seguinte: em janeiro, fevereiro, março, tinha um desgaste com o Abel, com gente que dizia que tá acabando o ciclo, ele não está mais com fome, ele não... Quando o Abel reclama disso, ainda que esteja bélico, não precisa ser bélico dessa maneira, mas ele pode ser, é um direito dele. Quando ele fala dessa maneira, ele está falando, de fato, vocês estavam aqui falando, não estavam falando que tinha acabado o ciclo? Aqui ninguém falou que tinha acabado o ciclo. Dá também para separar o joio do trigo, saber quem falou o quê, quem falou como. Aqui no de primeira a gente falou, olha, tem um novo time que vai nascer. E pode ser que seja amor à primeira vista e seja rápido, e pode ser que não. E foi rápido. E agora ele está dizendo, vocês não estavam dizendo que tinha acabado o ciclo? Agora estão dizendo o quê? Que eu tenho que renovar agora? Não, ele vai esperar. Porque o Mundial pode mudar para ele. Se o Palmeiras for campeão do mundo, numa final contra o Real Madrid, com o planeta inteiro assistindo, o Abel Ferreira virou Carlo Ancelotti, virou Pepe Guardiola. Se o Palmeiras for eliminado nas oitavas de final, o cenário é outro. E por que ele tem que se apressar a isso? Embora você possa sentar e dizer, beleza, vamos renovar e colocar uma cláusula. Se houver uma proposta de clubes como Benfica, Porto, Sporting, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão, Milan, eu vou embora e não pago multa, beleza? É uma hipótese. É conversado. Né? Todas as vezes que o Abel renovou o contrato, ele foi, a mão esteve com ele. Ele distribuiu o jogo nas negociações. Está igual o meu dia. E nunca. Com o zap na mão. Ele sempre teve o zap na mão. Sempre teve o zap na mão. E isso não estou aqui desmerecendo o Palmeiras. O Palmeiras ele tem muito respeito e tal. Mas sempre foi aquela coisa: o Abel é dono da situação. O Abel é que vai decidir a renovação. O Abel é que vai discutir a renovação. Nunca foi aquela coisa: será que esse treinador. Ou do clube, será que esse treinador continua ou não? Tipo Corinthians com o Ramon Dias na virada do ano, quando o Corinthians vai para a Libertadores, será que a gente continua? Não, vamos bancar o cara. Ou propriamente o Zubeldia. Todas as vezes que sentaram para renovar contrato, o Abel foi dono da situação. E dessa vez, não é diferente, com um acréscimo que ele está muito confortável. Porque a história dele fala por si só, as pessoas gostam muito dele, a relação do Abel Ferreira com o Anderson Barros é uma relação muito estreita, é uma relação que vai fora do CT, do dia a dia. A Leila também, evidentemente, gosta muito dele, mas a relação Barros e Abel é uma relação também fora do CT. Então é muito tranquilo, é muito natural. E isso, como disse o PVC, não precisa ter pressa. Agora, tudo isso é referendado pelos títulos, claro, né? Pelos resultados. Sem os resultados não teria nada disso, a gente sabe como funciona e ele entrega tudo, então tem o zap na mão mesmo. E vamos trazer aqui mais algumas informações dessa vitória do Verdão contra o Bolívar pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui nessa imagem a nota de avaliação do Sofa em relação aos jogadores do Palmeiras na questão de desempenho na partida. Segundo eles, o melhor jogador da partida do Palmeiras foi o goleiro Everton, que fez algumas defesas durante a partida, mas um ponto de vista, não acredito que tenha sido o melhor jogador do Palmeiras. Acho que Facundo Torres, até o momento que estava bem ali, foi o principal jogador. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Estou trazendo nessa imagem as finalizações do Palmeiras durante todo o jogo. Foram 19 finalizações. E o mais importante, quantas delas foram no gol? 9. Ou seja, teve quase 50% ali de todas as finalizações, quase 50% delas foram no alvo. Que é isso que o time tem que ter, pelo menos eficiência, colocar o goleiro para trabalhar. Estou trazendo aqui agora a tabela atualizada do Verdão na Libertadores. 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, 11 gols marcados,
4 sofridos. Líder geral da competição, ou seja, vai decidir todos os seus jogos na fase de mata-matas dentro do Allianz Parque com sua torcida, menos a final que será no Peru. O Palmeiras agora vai voltar a campo pela Libertadores daqui 15 dias contra o Sporting Cristal no Allianz Parque. Tudo indica que Abel deve ir com a equipe bem reserva, porque vai jogar contra o Flamengo no final de semana anterior e no final de semana seguinte jogará contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Ou seja, foco total, acredito que será no Campeonato Brasileiro. Enfim, essas são as informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!